web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Apoio Google Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio. Prestexto Comunicação, RP2 Esporte Marketing, MLabs, gestão de redes sociais para todos. Canva, a ferramenta gratuita e online do design gráfico. Music Master, programação musical. Info Áudio 2020, sempre conectado. Informa, soluções inovadoras para automação de rádio. E PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. O mundo todo ouve. O planeta conectado. Radioconectados.com.br. A FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Participe do grupo Live Conectados no Facebook. O aplicativo da Conectados. Ouça Conectados. Confira a grade de programação. Mande seu recado para nossos locutores por texto ou voz e peça sua música. Também chat, redes sociais, câmera no estúdio e despertador. Acorde ouvindo a maior rádio web do Brasil. Ou se preferir, programe o aplicativo para tocar no horário do seu programa da Rádio Conectados favorito. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo. Faça o download gratuitamente em seu smartphone ou tablet. Basta acessar sua loja de aplicativos. Procure por Rádio Conectados ou Conectados FUNSAI. E venha curtir a maior web rádio do Brasil. Viu como é fácil? Aplicativo da Conectados. Leve e eficaz. Oferecimento BR Logic. A plataforma completa para sua rádio online. Outubro é o mês que representa a luta de todas as mulheres contra o câncer de mama. Durante o ano inteiro, esse assunto precisa estar em evidência. Mas este mês ganha um destaque especial. O apoio de todos e suporte psicológico é essencial frente a um diagnóstico positivo da doença. Envie otimismo para quem precisa, demonstre acolhimento à causa, espalhe conscientização. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Claro, você também que nos acompanha aqui pelo YouTube, Paiaiá Conectados. Vai lá, se inscreva, deixe os seus comentários, mande os seus beijos, abraços, afagos que a gente gosta. Claro que você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados no aplicativo Conectados FUNSAI. Vai lá, baixe, de graça, disponível para iOS e Android. Se você quiser participar aqui com a gente, é muito fácil. Tem o WhatsApp aqui, ó, o DDD 11 aqui de Sampa, 2061-6257. 2061-6257. Redes sociais, Facebook, Rádio Web Conectados, Instagram, @Rádio Web Conectados. O meu é @CS Paiaiá. YouTube da Rádio Conectados, Conectados Rádio. Sempre por aqui um convidado especial, claro, pela primeira vez aqui, já estou com os livros dele aqui em mãos, né? Meu convidado é o seguinte, é formado em Direito pelo Mackenzie, em Letras Português e Linguística pela USP, é mestre em Filosofia pela USP, com a dissertação intitulada O Sonho Americano de Monteiro Lobato, Relações Brasil e Estados Unidos, na obra do escritor. É autor de 4 romances e inúmeros contos e crônicas, além de ensaios acadêmicos, estudos literários, críticas cinematográficas e poemas. Senhoras e senhores, Felipe Chamy, um garoto aqui. Seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você tem quantos anos mesmo? 37. Não,
Eu acho que não é. Bom, o cara já tem tudo isso. Em algum momento, assim, da tua vida, você fez outra coisa se não estudar? Ah, complicado. Quando eu acabei a faculdade de Direito, eu falei, nunca mais piso numa faculdade. 2 anos depois, estava em outra. E aí acabou, eu engatei o mestrado, agora estou querendo fazer doutorado, então, complicado. Não dá para ficar sem estudar, não. Você é paulistano? Sou. Nascido... Nasci, vivi e morri em São Paulo. Nasceu... É isso aí. Você me lembrou aquela música de Belchior agora. O ano passado eu morri. Ano passado eu morri, esse ano eu morro. Você me fez lembrar de Belchior. Grande Belchior. Por que foi estudar Direito, aí vem para Filosofia? Me conta essa tua história. É bem louca, não é? É meio uma vida constante de não se encaixar em nada, Carlos. Porque é o seguinte, Direito foi meio que uma opção mais cômoda, porque todo mundo da minha família era de Direito. E Direito parecia um caminho muito natural. Todo mundo sempre falava assim, você gosta de escrever, você gosta de ler, vai pro Direito. É meio complicado essa história aí, viu? De gostar de escrever e ir pro Direito. Mas o Direito é uma ciência muito boa para quem gosta de se expressar e argumentar. Então, eu sempre gostei dessas coisas, né? Então, resolvi entrar. Fiz Direito. Aos trancos e barrancos tive alguns probleminhas, mas deu tudo certo. Hoje eu gosto muito mais de Direito e eu tenho uma cabeça muito mais jurídica hoje do que na época. Mas eu acabei e eu fiquei meio sem saber o que fazer. Porque Direito, ou você presta algum concurso, ou você tá num grande escritório, que não era o meu caso, né? Então tava meio vendo o que eu ia fazer da vida. Fiquei meio sabático um tempinho, tive essa oportunidade de poder ficar pensando no que fazer um tempinho da minha vida. Logo depois entrei na Letras. Eu fiquei entre Letras e Jornalismo. Acho que foi uma escolha muito feliz, Letras. Gostei demais do curso, gostei muito, me dei muito bem lá, fiz várias amizades, gostei muito de todas as matérias e me encontrei em muita coisa. Mas a Letras, ela tem um grande problema, que é a dificuldade de emprego. E aí você ou vira professor, que foi uma coisa que eu nunca fiz, todo mundo sempre fala, nossa, Felipe, mas você tem tanto jeito de professor, você fala tão bem. Nunca fui professor, talvez, quem sabe no futuro, mas nunca fui. Eu gostaria de ser tradutor, por exemplo, que eu sei algumas línguas, por exemplo, francês, só que é um mercado muito fechado, você tem que estar sempre apadrinhado ou indicado por alguém, então não adianta você traduzir um romance que não foi traduzido e mandar para uma editora, que eles não vão nem querer saber, não vão nem abrir. Então fiquei meio perdido um tempo, engatei logo em seguida o mestrado. O meu mestrado, na verdade, eu fiz pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB, que fica na frente da FEFELESH, lá fundado pelo Sérgio Buarque. Quando eu fiz esse mestrado, eu já tinha acabado inteiro o mestrado, toda a pesquisa, todo o texto, e eu tava repassando, tava revisando. E aí, quando eu fui fazer a capa, a folha de rosto, no modelinho do IEB, tava assim, dissertação feita para a obtenção do grau de mestre em filosofia. E eu pensei, mas no que será que eu vou ser mestre? Eu realmente não sei, porque o programa era Culturas e Identidades Brasileiras. E aí eu pensei que eu ia ser mestre em culturas e identidades brasileiras. Eu já estava até pronto, Carlos, para se me perguntasse assim, mas você estuda índio? Não, estudo Lobato mesmo. Aí eu fui perguntar pro meu professor, meu orientador, o Fernando Paixão. Eu falei, Fernando, mas qual que é você mestre em quê? Aí ele não sabia também. Aí ele falou, liga pro IEB pra perguntar. Aí eu liguei pro IEB e falei assim, olha, eu tava preenchendo aqui na folha de rosto, tá aqui, obtenção do grau de mestre em filosofia, mas o que eu preencho? Aí só não é filosofia mesmo. Aí eu falei, o quê? Filosofia? Não é filosofia. Porque o IEB, como é um instituto interdisciplinar, ele por regimento ele tem uma carreira específica, que a USP coloca. E no caso é filosofia. E eu fiquei meio em crise, Carlos, um tempo. Eu falei assim, eu não gostei disso. Porque filosofia, apesar de ser interessante, eu não estudei Hegel, não estudei Kant, não estudei, né? Estou estudando Monteiro Lobato nos Estados Unidos. Você tinha medo, de certa forma, de perguntarem para você, ao ser mestre em filosofia, e você trabalha com o quê? Pois é verdade. E aparecer também meio impostor, né? Exato. Você dá aula de filosofia? Não. Estudei literatura brasileira. Uma coisa completamente fora da curva. E aí depois eu acabei aceitando. Porque eu penso muito na antiguidade, eu sou um homem de cabeça muito antiga, assim. Então eu pensei naquele conceito meio aristotélico, assim, de filosofia. Filósofo é o cidadão que fala de tudo, né? Que dá palpite em tudo. Com a barba grande. Também, olha lá, a barba aqui. É o cidadão que dá palpite em tudo. Aí eu falei, tá bom. Porque mistura muita coisa esse mestrado. Ele mistura história econômica, literatura, história de desenvolvimento cultural, etc. Então, aí eu falei, tá bom, filosofia. Ok. A gente vai entrar no Lobato, eu vou querer saber umas coisas. Tem uns livros aqui lindos, deixa eu mostrar aqui, cadê a câmera? Bonitinhos, hein? Com desenhos do Podavin, Luiz Podavin, diagramação da Lilian Mitsunaga.
E autoria deste que vos fala. Felipe Chami. Chami é o quê? Sobrenome Chami é o quê? Pois é árabe. O meu avô era sírio, de Damasco. Então tá explicado, então, por que você está estudando árabe. Estou estudando árabe, pois é. Mas eu também sabe o que é? Aquilo que eu falei pra você antes do programa, porque a gente estuda tanta coisa que aí chega um momento e fala, mas o que falta estudar? Aí árabe com certeza faltava estudar. Quanto tempo você começou a estudar árabe? E eu tô no segundo semestre ainda, bem no comecinho. Fantástico, uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi estudar francês. E aí quando o pessoal hoje tá, vou estudar francês, vou estudar italiano, fala, essas coisas aí já deu, já passou, vamos pra uma coisa mais, né, vamos pro grego, vamos pro árabe. Você tava me mostrando ali o seu caderno, né, claro que eu não entendi nada, e eu me lembrei até de uma declaração de Ariano Suassuna, que ele, ao se referir à língua alemã, ele disse, se eu tivesse nascido na Alemanha, eu seria analfabeto. Eu acho que se eu tivesse nascido em algum país de língua árabe, seria analfabeto. Nada. Vou te dar um exemplo do meu professor de árabe, que fantástico. Talvez depois ele veja aqui o programa, o Bilal. Ele tem dificuldade com coisas do português que pra gente são muito tranquilas. E a gente tem dificuldade com coisas do árabe que pra eles são muito tranquilas também. Porque tem sons no árabe que não tem em português e vice-versa. O grande terror de quem não faz, não é lusófono, não fala português no mundo inteiro, pra qualquer país. Pra países do mundo árabe, pra países, até países hispânicos, pra países anglófonos, é o ão. De São Paulo, por exemplo, eles não conseguem falar. É uma coisa que é foneticamente impossibilitante para quase todos os falantes que não são do português. Ninguém consegue falar. Ou fala san, ou fala sal, ou fala pão, pan, pau. Eles não conseguem falar esse ão. Só que a gente também não consegue falar algumas coisas. A gente tem dificuldade com os fonemas de RL do inglês, né? Do girl, sim, com o TH, né? O the. E árabe tem muita coisa dessa. Porque o árabe tem muito som com R. E tem o R, tem o rã. E aquele R, aquele rasgado, tem de tudo, Carlos. Tem da garganta, tem da boca, tem um cuspido, tem um suave, tem de tudo. E a gente mistura, né? A gente mistura essas coisas. Porque aqui a gente troca um pelo outro, né? Mas não deve ser tão difícil, porque até as crianças lá falam, né? Não, pois é isso. Esse é o pensamento. É verdade. As crianças falam, quem tá aprendendo, eles aprendem fácil. Mas eu quero saber por que o Felipe foi para esse mundo de Monteiro Lobato, o que ele já fez, mas não agora. Depois que Assis Ângelo falar de literatura brasileira. 1 minuto de prosa pra gente começar o bate-papo. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. O Brasil dos brasileiros é um país rico. Rico de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os campos da atividade humana. Falemos um pouco da literatura brasileira, os grandes. Afrânio Peixoto, por exemplo, bom baiano. Zé Américo de Almeida, paraibano. Zé Lindo Rego, paraibano. Jorge Amado, baiano. Rosa, mineiro. Augusto dos Anjos, poeta, paraibano. Paulista em São Paulo, Guilherme de Almeida. Paulo Bonfim, que partiu há pouco tempo. Tanta gente, meu Deus do céu. Araraquara, interior de São Paulo. Ignácio de Loyola Brandão. Um nome, uma marca, um símbolo brasileiro. Cidadão a toda prova. Jornalista, que nem eu. Ai, meu Deus do céu. A propósito, Loyola Brandão nasceu no dia 31 de julho de 1936. Quanta coisa bonita. Loyola Brandão, hoje imortal da Academia Brasileira de Letras, uma academia inventada pelo carioca fluminense Machado de Assis, inspirado na Academia Francesa. E lá está ele, Loyola Brandão, representando a imortalidade dos intelectuais, dos grandes criadores da escrita. Ave Nossa Senhora! Ei, Brasil brasileiro! Loyola Brandão, mais de 40 livros publicados. Começa lá atrás, com 0, né? Publicado na Itália. E eu lá na Paraíba, lendo 0, proibido no Brasil. Loyola Brandão é um dos cidadãos mais bonitos, mais irrequietos. Viva Loyola Brandão! Viva o Brasil! Programa Paiaiá na Conectado. Claro que se você quiser saber tudo sobre cultura brasileira, está lá no blog do Assis Ângelo.
Loyola Brandão, que tá aqui num dos seus livros, né, Pois é, Felipe? que coincidência, né? A epígrafe do primeiro livro infantil que eu lancei é do Loyola Brandão. Olha aí. Você vai mostrar aí? Vou mostrar aqui, peraí, Opa. deixa eu ver se eu descubro aqui qual é, que eu já... Pois é, pra quem não gosta dos livros, pelo menos as epígrafes que eu escolhi são belíssimas. São Então, belíssimas. assim, pelo quero menos saber uma se- página é boa do Mas livro. eu quero saber o seguinte, se ele já tem esse livro. Não tem, não Ele tem. não tem. Então, Não tem ainda. é nesse livro, não, né? É no primeiro, que é o no- roxinho. É no outro, né? Então a gente Isso vai aí. fazer com que ele receba. Eu faço Ah, questão não, ótimo, de ótimo. proporcionar isso pra você. Maravilha. Cadê? Epígrafe que eu não tô encontrando aqui. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, que beleza. Ó. Inácio de Loyola Brandão, o homem de Esse é fera, Araraquara, hein? o menino que vendia trecho. Diz assim, ó: como o Senhor conhece tantas palavras, você não me vê sempre lendo? Assim vou aprendendo palavras. É bom isso? Quanto mais palavras você conhece e usa, mais fácil fica a vida. Por quê? Vai saber conversar, explicar as coisas, orientar os outros, conquistar as pessoas, fazer melhor o trabalho, arranjar um aumento com o chefe, progredir na vida, entender todas as histórias que li, convencer uma menina a te namorar. Pois é, a busca de uma vida isso daí. Busca de uma vida. Agora, a gente vai falar dos seus livros, óbvio, daqui a pouco, mas eu quero saber o seguinte, vamos lá. Monteiro Lobato na tua vida. A gente tá falando de José Bento Monteiro Lobato, 1882, 1948. Isso. Notabilizou-se em muitas atividades. Ele, no governo Washington Luiz, foi nomeado adido comercial nos Estados Unidos e para lá se mudou com a família. Isso, Nova York. Cara, você acha que quantas pessoas sabem disso? Ah, pois é, poucas. E é engraçado, Carlos, porque provavelmente a frase mais famosa do Lobato, que é Um País se Faz com Homens e Livros, é de um livro da obra adulta, geral dele, que é América, que é um livro sobre a experiência dele nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa do Lobato que as pessoas só vão repassando, mas não sabem de onde vem. Né? Isso, assim, para vários escritores. É que Lobato ficou muito famoso, em certos momentos da história recente do Brasil, virou um tipo de grife, né? Lobato e tal. Mas ele ainda é bastante desconhecido em alguns aspectos. Sobretudo hoje, que não se lê muito Lobato. A ideia que se tem do Lobato hoje é uma ideia muito mediada, é uma ideia muito por adaptações. Então, conheço Emília, Visconde, porque são personagens que ficaram meio folclóricos. Eles entraram para um imaginário popular brasileiro. São personagens que a gente pensa que vieram junto com o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, Emília, o Visconde, né? Parece que sempre estiveram aí. Mas eles foram criados pelo Lobato no começo do século XX. E Lobato ele foi muito lido em alguns pontos da história brasileira. E hoje ele não é muito lido. Ele é publicado ainda, mas ele é sobretudo hoje um autor de consumo acadêmico, ou um consumo bastante residual, talvez, porque as pessoas compram assim, gostei da capa, gostei do livro, porque é baseado na série de TV. Mas não, ao contrário, né? A série de TV que é baseada no livro. Mas não leem, e fica lá. Então as pessoas... É quase como um saber enciclopédico, né? Um saber de dicionário. As pessoas têm o livro, mas não consultam, não leem com afinco. Por exemplo, o que as pessoas estão deixando de ganhar ao não ler Monteiro Lobato? Muita coisa. Porque primeiro que você perde... Quando você não acessa o conhecimento numa fonte primária, ou seja, acessar o conhecimento no próprio texto, no livro, você perde a dicção do autor, você perde as ideias dele, e aí você fica sempre discutindo aquele diz que me diz. E aí fica, não, porque Lobato é isso, Lobato é aquilo, mas as pessoas não leem o livro efetivamente para tirar as próprias conclusões, o que é uma coisa muito problemática. E ficam sempre... você fica discutindo quase como fica um tabu, né? Eu não posso ler este livro tal, não posso saber disso, não posso... Porque você fica com medo do livro. Quando você acessa os livros e as obras, você perde o medo, porque você passa a ter conhecimento. O conhecimento tira o medo das pessoas. Você pode discordar do autor, você pode achar até o autor fraco, eventualmente, mas você vai conhecer o autor. Você vai saber quem ele é, o que ele fez, a que ele se propôs. Não fica só com uma mediação de jornal ou uma mediação de rede social. Você mesmo acessa aquele conteúdo e você sabe do que você está falando. Então você perde muita coisa, porque Lobato é uma figura-chave, Carlos. Pelo menos, eu exagero um pouco assim, eu acho que é impossível entender o século XX do Brasil sem entender Monteiro Lobato, ou sem conhecer Lobato. Porque Lobato foi um fato cultural muito importante do Brasil. Você pode não gostar do Lobato, você pode desconhecer em parte a carreira dele ou qualquer coisa do tipo,
mas ele esteve ali. É um fato. Você pode não gostar, mas é um fato. É um fato que ele renovou em grande medida a indústria do livro, que ele trouxe muitos autores, porque ele também foi tradutor. Sim. Ele trouxe muitos autores que não estavam no Brasil. Ele renovou a literatura infantil, sobretudo, porque na época dele ele era mais aclamado por outras coisas. Ele era mais aclamado por campanhas e pela obra adulta dele, sobretudo os contos. Mas depois, a partir de meados dos anos 60, talvez, ele se estabeleceu como um cânone inescapável da literatura infantil. Então, assim, você tem que conhecer essas coisas, porque ele influenciou muita gente. Então, muita gente veio disso. Você pode não querer conhecer, mas você vai estar perdendo uma parte expressiva de um mundo cultural que é muito importante e é base para muita coisa do Brasil. Você está falando... Muitas pessoas que às vezes querem discutir Lobato, que não leem ou não leram, né? E quando você cita aí, de certa forma, você está concordando com o Lobato, com o que Lobato o que Lobato fez e das coisas que são relevantes. Mas o que é que você discorda do Monteiro Lobato? De muita coisa. Para você ter uma ideia, o meu mestrado, como você leu o título aí, é sobre as relações entre Lobato e os Estados Unidos. Lobato foi adido comercial lá em Nova York, inclusive ele perdeu dinheiro na bolsa, no famoso crack da bolsa de 29, perdeu muito dinheiro. Porque o Lobato era assim, ele ganhava dinheiro e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. E ele basicamente, muito grosso modo, mas ele tinha uma tese que os Estados Unidos e o Brasil... Aliás, o Brasil deveria ter um desenvolvimento econômico muito assemelhado aos Estados Unidos, porque, segundo ele, países de extensão territorial parecida, porque realmente são, e, segundo ele, os dois compostos pelos mesmos 3 tipos étnicos, que é o negro, o índio e o branco. Então, para ele, deveria ter o mesmo desenvolvimento econômico. Eu discordo, eu acho uma tese que eu acho que não se sustenta em alguns aspectos. Eu acho que quem analisou melhor que o Lobato isso foi o Sérgio Buarque, que é o fundador do IEB, onde eu mestrei. O Sérgio Buarque no Raízes do Brasil, porque ele fala dos... Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque, pai do Chico. O Sérgio Buarque, ele comenta sobre diferentes modelos de colonização. E eu acho que a colonização dos Estados Unidos, que veio do modelo inglês, é muito diferente da colonização ibérica, que é a nossa. Então, assim, diferença de separação de território, de procedimentos econômicos, e tudo isso daí vai misturando e vai dar uma coisa diferente. Não é só porque tem o mesmo tamanho o país e tem a mesma composição étnica, muito grosso modo, que vai dar o mesmo desenvolvimento. Tem várias razões climáticas, econômicas, históricas, culturais, e eu acho que o Lobato estava errado nisso. Quando eu defendi o mestrado, a Marisa Lajolo, que é uma famosa especialista do Lobato, ela compunha a minha banca, era uma das componentes. E ela me perguntou, ela fala, você acha que o Lobato estava certo nessa conclusão? Eu falo, não, eu acho que estava errado. E essa é uma coisa muito importante, Carlos, porque eu acho que se forem me perguntar qual a principal lição do Lobato, é o seguinte, pense por si mesmo. Discorde de qualquer pessoa, inclusive de mim, como se o Lobato estivesse falando. Sim. Porque você pode ler e discordar do autor. Você não tem que ficar em pânico, ou porque discorda de tal coisa, ou achar que aquele autor é irrelevante porque ele estava errado numa conclusão que você hoje considera que... Também tem muita distância, né, entre Lobato e a gente. Mais de 70 anos que ele morreu. E ele nasceu no final do século XIX. Então tem muita distância. Mas não é porque você está distante desse autor e portanto, as suas conclusões hoje eventualmente são diferentes que você tem que jogar o autor no lixo. Senão você não vai ler mais um autor da Antiguidade, não vai ler mais um autor da Idade Média, porque as conclusões deles são necessariamente diferentes das de hoje. Não vai ler a Bíblia. Não vai ler a Bíblia, pois é, porque assim, é outro momento de composição, outro momento cultural, outro momento de comportamental. Não tem sentido nenhum. O Lobato, ele era um admirador do Henry Ford também, não era? Pois é. Esse é um aspecto importante. O Lobato era uma pessoa muito contraditória em alguns aspectos. Sim. Ele, no final da vida, ele foi acusado, leia-se com aspas ou sem aspas, a quem quiser, de qualquer modo, acusado de ser comunista. E aí eu vivo brincando com isso, porque ele é o primeiro fordista comunista de que já se teve notícia. Como é possível uma pessoa que queria implantar todos os métodos do Henry Ford... linha de produção, qualquer trabalho é trabalho, fazer os modelos baratos e acessíveis para difundir mais. Como é possível conciliar esse modelo com, não sei, pressupostos de base comunista? Mas ele foi acusado de tudo. Lobato sempre foi acusado de tudo, Carlos. Tudo. Sempre alguém, em algum momento, queria queimar os livros do Lobato, ou cancelar.
já foi a Igreja Católica, já foi o governo do Vargas, já foi agora movimentos identitários, todo mundo, quando discorda do Lobato, entra em parafuso e quer cancelar o homem. Quando Obama era presidente do Brasil, eu vi algumas pessoas comentando sobre o livro O Presidente Negro, né? Eu comprei esse livro e ainda não li. Por que eu devo ler esse livro? É um livro importante em vários aspectos, narrativamente, porque ele tem... eu vi falando que o Presidente Negro... Não vi falando, né? Mas comentei em algum momento, inclusive no meu mestrado, que está disponível também, quem quiser pegar pela internet. O Presidente Negro, ele trabalha com algumas instâncias narrativas que lembra As Mil e Uma Noites, porque é uma história dentro de uma história narrada por outro personagem, e aí dentro disso tem uma distopia, tem uma projeção para o futuro, tem uma coisa meio pressuposição de aparatos que teriam no futuro, e de como seria a cena no futuro. Então ele é meio ficção científica também. Ele tem essa coisa que foi um dos pioneiros aqui da ficção científica. Da ficção científica literária, né? E ele também, assim, ele brinca com algumas suposições, porque o Lobato, com relação aos Estados Unidos, ele tem mais ou menos 3 modos. Ele tem o antes dele ir para os Estados Unidos, ele tem o durante e ele tem o depois. O Presidente Negro, ele escreveu ainda antes da viagem para os Estados Unidos. Acho que foi em fins de 26, se eu não me engano, ele viaja em 27 para os Estados Unidos. Então é um Lobato muito fabulesco, é um Lobato muito imaginando como seriam as coisas, com base em, claro, em documentação que ele tinha, mas ainda bem ingênuo também, esperançoso com algumas coisas. E depois ele viu coisas lá que algumas agradaram e outras decepcionaram ele. Ele teve choques de realidade também. Então, ele pega bem esse momento, um momento da emergência de um pensamento anglófilo, digamos, muito pró-yancófilo, talvez, pró-Estados Unidos, que era relativamente novo na cena cultural brasileira, porque o pessoal era mais pró-França aqui. O Lobato se batia muito com isso. Essa coisa dos Estados Unidos ainda estava emergindo, basicamente por causa do cinema, do rádio, né? Então, pega bem esse momento. Tem aspectos que o pessoal só discute o Presidente Negro em questões de aspectos raciais. Eu acho isso um erro. Eu ia te perguntar isso. Essa questão da escravidão, que muitos falam, que veio à tona aí recentemente, na obra de Monteiro Lobato. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, Lobato, Carlos, ele é um homem do final do século XIX. Ele nasceu em 1882, são os anos finais ainda não tinha a abolição da escravatura, que foi em 1888. E não tinha ainda, enfim, a República ainda não tinha sido instaurada, que é 1889. Então ele pegou bem esse finalzinho e ele viveu numa estrutura, vivia numa estrutura rural, agrária, né? De fazenda, de chácaras. O avô dele, o Visconde do Tremembé, era também bem relacionado, né, com poderes oficiais. Até tem o Lobato conta que viu o Pedro II, né, o imperador, lá numa das residências do Visconde, em determinado momento. Então ele está nesse momento, só que ele também é uma pessoa muito esclarecida. Então ele, quando começa a República no Brasil começou de uma maneira muito bizarra, né? Muito esquisita, né? Foi basicamente proclamada, né, por um militar amigo de Pedro II, monarquista, um militar monarquista, e que tentou dar um golpe, fechando o Congresso. Então, assim, começou embananado. Então, começou meio esquisita. Até o final da República Velha, né, com Washington Luiz, que inclusive foi quem nomeou Lobato adido, estava muito bagunçada a cena política brasileira. Então, Lobato é um homem dessa época, esclarecido, lido, etc., mas é um homem dessa época. Ele não vai ter, no começo do século XX, um pensamento que hoje se tem em 2020. Que isso é um absurdo, né? Isso é a mesma coisa que eu vejo muita gente comentando isso. Porque Homero é antifeminista. Homero é 800 a.C., não existia nem a noção de feminismo. Isso é um anacronismo absurdo, não tem como comentar uma coisa dessa. Você não pode comentar uma coisa do passado com o instrumental do presente. Vamos supor que daqui a... eu acho que eu até dei esse exemplo para você antes do programa. Vamos supor que daqui a 50 anos a linguagem neutra seja instaurada oficialmente. Com amigas, filhas, etc. E aí vão pegar um livro do século XXI para trás e vão falar, não, mas este livro não está em linguagem neutra. Mas não se propunha isso na época, não se tinha essa discussão. Exato. Então você tem que ver todos esses aspectos. Então quando ele fala, por exemplo, e uma coisa importante, Carlos, é que a obra do Lobato, assim como a sociedade brasileira, ela vai evoluindo. Então se você pensar trechos do Lobato num determinado momento,
Depois, mais pra frente, talvez você ache que tem uma contradição disso. O exemplo mais famoso não é nem com relação à escravidão ou questão racial. O exemplo mais famoso é o Jeca Tatu. Exato. Que quando ele aparece no Lobato, o Lobato realmente malha o homem. Viu? Diz que é um sanguessuga, é um parasita, um vagabundo, é um sujo. E aí depois ele começa a ver que ele até pode ser considerado dessa forma, só que a culpa não é inteiramente dele. A culpa também é do governo, que não cuida de condições higiênicas, não dá amparo, etc. E aí veio a famosa frase revisionista do próprio Lobato. O Jeca não é assim. O Jeca está assim. Né? Então, assim, ele mesmo revisionou a obra, né? E a questão racial também passa por isso. Porque o Lobato, do começo da carreira, a carreira literária do Lobato dura mais ou menos, pelo menos a editada, 30 anos. O Urupês é de 18, ele publicou antes o Saci Pererê, Resultados de um Inquérito, mas é com pseudônimo. Aliás, sem assinar, não tinha nem pseudônimo. Enfim, era uma coleta de casos sobre o Saci que ele reescreveu ou coletou. Mas ele estreia oficialmente com o Urupês, que é um livro que, assim, causa um frisson danado, né? Muita gente cita, né? O Rui Barbosa, o Oswald. E aí dura 30 anos a carreira dele, até 48, quando ele morre. Então, o Lobato do final da vida é muito diferente do Lobato do começo. Claro. E, sobretudo, na obra infantil, que o pessoal sempre fala, não, porque olha como ele trata a Tia Anastácia. A Tia Anastácia é uma personagem que nasce num contexto muito específico, que é... A Tia Anastácia foi escrava da Dona Benta, isso é dito, acho que em Geografia de Dona Benta. Ela foi escrava de Dona Benta, ela foi comprada pelo... É comprado mesmo, é uma relação mercantil. Não tem como fugir dessas coisas, né? Sim. Ela foi comprada pelo marido da Dona Benta, o Encerra Bodes, que ela é Dona Benta Encerra Bodes de Oliveira. Foi comprada pelo Encerra Bodes e ficou naquela família. E aí, por não ter mais laços de família, porque ela foi separada da família, a família dela sabe-se que veio de Moçambique, mas não se sabe muito sobre a família dela. E, por sinal, não se sabe muito sobre a família de qualquer personagem do Lobato. Não se sabe sobre os pais da Narizinho também, né? Então as pessoas falam da Tia Anastácia e não vêm os outros, né? Então, ele só usa o que é bom pra história, né? Felipe Chamy, falando aqui sobre Monteiro Lobato. A gente vai falar um pouquinho sobre a obra dele, mas antes vem aí o nosso segundo quadro, Darlan Zurk, Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiana Conectados. A voz lendária do jornalista Cid Moreira narrando um conto meu é o tema do quadro de hoje. Nascido no município de Taubaté, São Paulo, em 1927 e falecido semanas atrás, o seu nome de batismo é de fato e simplesmente Cid Moreira, com D mudo e apenas um sobrenome. Homenagem da mãe ao herói espanhol El Cid, que viveu no século XI. Dono de uma voz impressionante, Cid Moreira atuou em rádio e ficou famoso à frente da bancada do Jornal Nacional e aparecendo no Fantástico, ambos programas da TV Globo. Depois de narrar a Bíblia inteira, o site de consultoria e comunicação Siloé Almeida, em 2015, abriu a oportunidade para que qualquer pessoa contratasse Cid a fim de gravar alguma mensagem. Um mês após pagar o boleto e enviar o texto, tive a grande alegria de receber o áudio por e-mail, embora o desejo de conhecê-lo pessoalmente eu não pude realizar. Enviei na época o conto que estava inserido no contexto eleitoral da ocasião e já foi narrado por mim para esta coluna, no programa do dia 30 de setembro de 2017. Enfim, e sem demora, o conto Dona Cloque Flanando, na voz de Cid Moreira. Que ela, os membros da sua família e amigos, todos os seus parentes e não parentes vivos e mortos, próximos ou distantes, não gostam do frio desde o período em que eles apareceram na Terra, o mundo inteiro sabe. O que Dona Cloque não imaginou foi que o calor repentino fosse aparecer bem no meio do inverno. Estava acostumada que, às vezes, ele dava as caras logo que a primavera se firmava. Mas um calorzão tão fora de hora é novidade. E muito empolgada ela ficou que, ao se arrumar toda para dar uma volta por aí, flanando fora de época e luxo, no quente asfalto da cidade, acabou se esquecendo até do perigo. As suas antenas foram despertadas fora do tempo previsto. Ela tentou afiná-las com esmero, pois nem tinham acordado direito.
funcionavam a meia boca, foi para a rua assim mesmo. Quando conseguiu a todo custo chegar à superfície, depois de vencer montanhas intermináveis de papel, todas criadas recentemente, e com fotos esquisitas e números colados a elas, perdeu totalmente a pouca fome que tinha ao perceber as ruas tomadas por militantes de partidos gritando contra adversários. Além de correr o risco de ser esmagada de graça, a barata Dona Clock resmungou voltando para casa. Eu é que não vou comer nada vindo dessa gente. Se essa maniçoba eleitoral não faz bem para o país, imagine para o inseto. E ela se foi. Deve voltar no verão. Autor Darlan Zurk. Muito obrigado, Cid Moreira. Descanse em paz. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Nossa homenagem ao querido Cid Moreira, e esse programa é dedicado a ele que nos deixou recentemente. Nosso convidado hoje aqui é o Felipe Chamy, filósofo, escritor, estuda árabe, formado em Direito, e você é colecionador da revista Tex, é isso? Do colecionador da revista? Ah, da revista. Você até pesquisou isso também, Carlos? Pois é, um grande leitor da Bonelli, não só de Tex, não, de Tex, Zagor, Martin Mister, Dylan Dog. Vixe, minha casa é um acúmulo de pó e papel. A minha vida é um acúmulo de pó e papel, é a minha vida. Papel, tinta, livro, é isso aí. E foi um amigo seu que indicou, foi essa revista pra você ler aí? Então, eu conheci os quadrinhos da Bonelli quando eu estava no ensino médio. Foi um amigo que me ensinou, aliás, me indicou duas coisas que mudaram a minha vida. Led Zeppelin e Tex. Led Zeppelin. Pois é, aí eu virei o cara do hard rock e da Bonelli Comics. É isso aí. Pergunta aqui, ó. Fernanda Maia Arruda te pergunta. Gostaria de perguntar como a complexa personagem Emília inspira o Felipe como escritor infantil nos dias de hoje, em que tanto falta imaginação às crianças. É preciso subverter um pouco a infantilização das crianças para que se tornem mais críticas e observadoras do mundo? Obrigado, Fernanda. Ah, pois é. Essa é a minha amiga Nanda. Um beijo pra Nanda. Eu vou comentar essa fala da Nanda, fechando aquilo que eu falei da Tia Anastácia, que ficou meio aberto. Só terminando, porque assim, a Tia Anastácia, ela vai evoluindo ao longo da obra do Lobato. Ou seja, ela tem um local, digamos, de existência muito servil, porque ela é uma empregada, ela é escrava, foi escrava, né? E aí ela, quando teve a alforria, ela ficou na casa, seja por não ter laços familiares mais, seja por ter se afeiçoado à família, seja por não ter perspectiva de emprego, como muitos ex-escravizados da época, que é uma coisa muito comum. Então, todos esses aspectos de progressão histórica, etc., estão no Lobato. Se você considera que é um papel errado a Tia Anastácia ter sido escrava e ser efetivamente empregada, você vai apagar a história dela. A Tia Anastácia nasceu junto com a Dona Benta, sempre foram amicíssimas. Tá, mas onde que elas nasceram? De onde isso veio? Por que uma tem um sítio e a outra não tem? Fica uma coisa muito descompassada, você apaga a história. E a pergunta da Nanda da coisa da Emília, a Emília como ela disse mesmo pro Lobato, repetidas vezes, ela é independência ou morte, né? A Emília é aquela que fala o que tiver que falar, como ela diz nas memórias dela, a verdade pura da dura. Então, assim, a Emília é o brado pela expressão mais livre possível. E muitas vezes ela está errada também, né? Porque ela também, às vezes, é grosseira, às vezes ela xinga, ela é birrenta. Mas a Emília representa pro Lobato, pra literatura do Lobato, pra literatura infantil como um todo, uma voz muito próxima do que seria uma criança mesmo. A Emília, ela foi uma boneca, muito conhecida por isso. Eu vivo criticando as adaptações de TV, porque tem algumas que são ótimas, mas eles sempre deixam a Emília eternamente como uma boneca. E a Emília, ela passa por uma evolução gental, como o Lobato fala, e ela vira uma menina. Então a Emília ela representa a voz da criança, porque essa foi a grande inovação, Carlos, do Lobato na literatura infantil. O Lobato não foi o primeiro autor de literatura infantil do Brasil.
mas ele foi o primeiro numa certa literatura infantil que desde então ficou a mais importante. Que é o seguinte, não é ficar com bobeirinha, o coelhinho, o riachinho. É botar a criança falando como uma criança, sendo respondona, sendo eventualmente errada, mas a criança que lidera as coisas, a criança que discorda do adulto, a criança que pergunta as coisas, a criança que se impõe. E, aliás, só para fechar, então, Emília e a tia Anastácia, a tia Anastácia, para você ter uma ideia, Carlos, de como essa discussão é muito míope, tem um livro muito famoso do Lobato, que é uma adaptação do Peter Pan, do James Barrie, que se chama Peter Pan. E foi um dos livros mais censurados do Lobato, porque o governo Vargas censurou esse livro, porque, segundo ele, falava mal dos hábitos dos brasileiros, basicamente falando que o brasileiro era... Fique na cozinha, que é o seu local. Ela simplesmente interrompe, espera a Anastácia vir, começa de novo. Então, quer dizer, é um papel que nem recentemente em telenovelas o negro ex-escravo tinha. Assim, tá dando voz. O personagem interrompe o outro personagem, o branco, dono da casa, proprietário, porque ela é parte daquilo. Ela se integra. Então, assim, há muito o que discutir, né? Exato. Perfeito. Felipe Chamy aqui conosco. Rapaz, ele tem alguns livros publicados. São quantos livros? Eu publiquei 4, só que eu editando 3. Inclusive, um tá aqui comigo, é aquela câmera? Isso, câmera 85. Consegue ver aqui, ó? Câmera 85. Olha que belezinha esse livro. Orestes, Herói Putativo. Essa aqui é a Gabriele Hobby na capa. É o seguinte, esse é um livro sobre mitologia. Eu entreguei pro Carlos 2 livros, que são os 2 livros infantis da Liv. Em breve sairá mais um. Ano que vem deve sair mais um livro infantil meu e um de contos. Enfim, fiquem ligados. Depois eu vou passar as redes aí. Ou pode passar? Deve passar. Vai passar e beleza. vai voltar aqui também para falar do outro livro. Por favor. Muito obrigado. As redes é o seguinte, a minha rede pessoal, ou em qualquer rede, mas mais Instagram, né? É Felipe Chamy, F-I, porque todo mundo acha que é Fê, né? É Fi. F-I-L-I-P-E-C-H-A-M de macaco Y, Felipe Chamy. E a editora é a Campo Geral Editora. Tudo junto, Campo Geral Editora. Enfim, lá eu coloco as atualizações, os novos lançamentos e todas essas coisas aí. Muito bem, a gente vai falar desses 2 livros aqui, mas deixa eu chamar um alemão aqui para falar com a gente, que ele sofreu um apagão recentemente. Não é isso, Eckhard? Paiaiá na Conectados apresenta Conexão Brasil-Alemanha com o jornalista alemão Eckhard Kupfer. Causa e efeito. Na última sexta-feira, 11 de outubro, tivemos uma pequena impressão do que significa um furacão e quais efeitos ele poderia ter. Foram apenas 15 minutos quando uma tempestade com alguma chuva passou por vários bairros de São Paulo e cidades vizinhas. Depois disso, a iluminação piscou um pouco e o fornecimento de energia foi interrompido. Se você teve sorte como eu, voltou a eletricidade após 17 horas. Mas o internet e a TV a cabo não estavam disponíveis por 3 dias. Mas se você não teve sorte, ainda está esperando o fornecimento de energia hoje, após 6 dias. No começo era bem simples. Todos reclamavam e culpavam a empresa de fornecimento de energia, que havia assumido exclusivamente durante a privatização há 6 anos de abastecer essa enorme cidade. Provavelmente a administração na época se olhou mais para as receitas esperadas do que para os problemas que poderiam surgir em um ambiente com 20 milhões de habitantes, ou seja, pelo menos 5 milhões de famílias, mais comércio, serviços e indústria. Certamente, eles não pensaram nas cerca de 600 mil árvores que cresceram na cidade, e nem sempre irregular. Muitos deles são esticados com muitos galhos em todas as direções, e no meio passam os cabos elétricos. É fácil entender que numa tempestade e no contato dos árvores e galhos com linhas elétricas parcialmente antigas, haverá um curto-circuito. E isso aconteceu e a metade da cidade ficou escura. Agora, a equipe da Força Tarefa começou a remediar essa interrupção, mas não importa quantos homens cuidassem disso, sempre são insuficientes. Considerando que essas tempestades percorrem a cidade apenas algumas vezes por ano, não faz muito sentido econômico manter de
dezenas de milhares de técnicos disponíveis. Mas quando falamos sobre a causa, também temos que incluir a administração da cidade, que é responsável pelo cuidado e controle das árvores. Qualquer pessoa que já tenha tentado obter permissão oficial para podar uma árvore espera em vão por meses ou anos. Agora, em tempos de campanha eleitoral, essa tempestade é uma questão política popular. O titular é acusado de não fazer nada. O desafiante quer fazer tudo melhor, mas a principal causa vem de longe. Se os cabos fossem subterrâneos, esse problema dificilmente existiria. Esses furacões também não existiam décadas atrás. O problema pode ser resolvido, mas apenas com um grande investimento que vai durar anos. Os políticos estão realmente interessados nisso? Programa Paiaiana Conectado. Aqui, na maior web rádio do Brasil, Conectados FUNSAI, todos os sábados ao meio-dia, à 13h, um convidado especial, hoje também com Felipe Chamy, crítico cinematográfico também. De tudo. Você consegue tempo para assistir filmes e fazer críticas? É uma vida dedicada a várias atividades que não dão dinheiro nenhum, Carlos, você acredita? Pois é. É filme, peça, livro, escrever, estudar, é isso. O mundo da literatura é infanto-juvenil, é correto isso? Sim, sim. Infanto-juvenil, sim. Como é que entra na tua vida aí? Então, é engraçado porque eu vejo muita gente até dando um aceno aqui, um abraço para os meus colegas do Observatório Lobato, principalmente para a Vanete, que me indicou. Obrigado, Vanete. Vanete é fantástica. Um doce de pessoa. Vanete e a Thaís, a minha besoura espiã favorita. Então é o seguinte, muita gente lá do Observatório Lobato e de outros grupos lobatianos de análise começaram a estudar Lobato na faculdade ou depois, já com uma certa idade. Eu fui um leitor infantil do Lobato. Então eu li o Lobato quando eu tinha meus 8 anos. Então eu era uma criança desgraçada, viu, Carlos? Em que sentido? Eu era assim, eu pegava o livro, eu gostava do livro, gostava da coleção, da edição, aí eu ia atrás de outros livros da coleção e procurava o ilustrador, procurava outros livros, pedia o catálogo para a editora. A Ática me mandou um catálogo que era exclusivo para professor, por correio, né? Porque eu queria os outros livros da coleção. Então aí eu ficava procurando do Lobato, da Brasiliense, do Círculo do Livro, todas essas coisas assim, você ficava procurando edições específicas. Então eu sempre li muito, desde criança. Eu era um ótimo leitor criança. Na adolescência eu dei uma bambeada e hoje eu voltei a ser um ótimo leitor faz muitos anos já. Mas assim, eu li o Lobato quando era criança. Então eu tive acesso a esse mundo do Lobato falando para criança, que é muito diferente do Lobato falando para adulto. Mas eu tive acesso a isso quando era criança. E essas coisas todas me pegaram. Lobato e outros autores infantis, como Ziraldo, João Carlos Marinho, etc. Mas eu tive acesso a isso. Então eu fui uma criança que leu essas coisas. E hoje, quando eu escrevo esses livros tipos da Liv, que estão com você, são livros que eu gostaria de ter lido naquela época e não foram escritos. Liv é um personagem criado por Liv você. é essa menininha, a personagem principal. Que você criou? Eu criei. É baseado em alguém real? Não, é baseado em todas as coisas da minha vida, misturadas, mas na verdade todo mundo que lê esse livro fala assim, nossa, a Liv é você. Quem é a Liv? Porque ela diz que ela fala como eu, tem os mesmos pensamentos como eu. Então, assim, é uma mistura de várias coisas. É uma criança idealizada, mas também é uma criança autobiografizada também, né? Então, assim, é a minha ideia de criança... E ideia de criança espoleta, né? Como, por exemplo, a Emília, a Pipi Meia Longa, etc. Eu não gosto muito de criança conformada, né? Que é aquela criança que não reclama, aquela criança que fica no seu local. É meio chato isso. Então, é uma criança que se impõe. É uma criança que tem... Ela que narra as histórias. Então, assim, é uma criança que se coloca dentro de uma configuração específica que ela mesma cria, né? E você se coloca dentro desses livros? Ah, com certeza. Quem for ler esses livros e quem me conhece vai pegar várias tiradas minhas, vai pegar piadas, comentários filosóficos que estão aí. Porque sou eu falando também, né? Então a Liv é como, não querendo ser o mais pretensioso possível, mas é como Flaubert no julgamento de Madame Bovary, falando, Madame Bovary sou eu, a Liv sou eu também. Esses livros todos, os personagens são todos eu também. E a minha ideia de um livro para criança, que não é aquele... Porque, Carlos, os livros para criança hoje... foi muito difícil emplacar um livro da Liv, porque as editoras não entendem um livro como desse tipo como um livro para criança. Só é muito longo, tem muito texto. Lobato era assim, né? Tinha muito texto, era muito longo. É o livro que a Thaís do Observatório Lobato sempre lembra isso, o que o Lobato falava, é o livro que fica de pé.
né? Porque os livros para criança, eles são aqueles livros que tem uma frase a cada 2 páginas e tem um baita de um desenho, né? Uma ilustração para chamar a atenção. Exato. E aí tem aquela encadernação que chama Canoa, que é tipo o Gibi da Magali, que é um livrinho fininho, grampeado. É um livro que não existe de lado, né? Ele só existe de frente. Então, ele não tem lombada, não tem nada. Então, a minha ideia de livro infantil é esse daí, porque era um livro que eu gostava de ler quando era criança. E se eu fosse criança e passasse numa livraria e visse esse livro, eu ia querer. Eu ia pedir pro meu pai comprar. Eu ia ficar indo atrás. Ele tem a característica daqueles livros de antes, né? Tem, né? Tem. Muita gente falou que tem uma cara de livrinho de antigamente, né? Tem uma carinha mesmo. Por exemplo, acreditem, se você comprar esse livro do Chami... Compre. Você não o conhecer pessoalmente, você vai dizer, Felipe Chami deve ser um cara de 70 anos, mais ou menos. Pois é, né? Pois é, não, é verdade. É verdade. Você sabe que quando eu tava na faculdade de letras, eu entrei depois da de direito, né? Então, o pessoal que estudava lá era muito mais novo que eu. E aí, uma colega minha, uma vez, eu falando qualquer coisa normal, assim, ela falou, nossa, você falando parece um vampiro de 200 anos. Eu falei, poxa, é porque eu uso vocabulário que as pessoas normalmente não usam, talvez. Mas é isso. O que te incomoda na literatura brasileira e o que te satisfaz? Na contemporânea, no geral? No geral. Eu acho que a literatura brasileira, principalmente a infantil, ela sofre muito de uma coisa que sofria antes de Lobato. E Lobato acabou com isso. Mas depois sempre tem alguma coisa que volta, que é um didatismo excessivo. Botando assim, um personagem fazendo alguma coisa e o outro comentando que isso não deve ser feito. Ou uma coisa muito escolarizada. E eu gosto de colocar os saberes numa narrativa. Então, em vez de colocar tem muitos livros infantis sobre cabelo. Falando assim, todo cabelo é lindo, você deve respeitar o cabelo do seu colega, não pode zombar do cabelo. Isso, obviamente, é verdade. Você não pode ficar zombando das pessoas e criticar os cabelos. Mas, em vez de fazer um manualzinho de etiqueta, de comportamento, coloca numa história. Coloca a personagem com cabelo... A Lívia, ela tem um cabelo muito bagunçado e muito dela. Coloca um personagem zombando do cabelo da Lívia e a Lívia ficando brava. Ou então, falando isso com outro personagem, sabe? Então, assim, interagindo. Tem muito didatismo. Isso na literatura infantil. Mas eu acho que também na literatura normal, viu, Carlos? Sim. Porque é sempre uma coisa de mensagem. E aí, então, você fica sempre partindo para coisas extra-livro, as coisas fora do livro. Esse livro é importante porque é sobre representatividade. Esse livro é importante porque é sobre aceitação. Tá, muito bom, são bons valores, mas por que você não coloca isso numa história? Em vez de fazer sempre esse manualzinho, sempre fica uma coisa parecendo uma cartilha da Unicef. Não, você não pode maltratar tal coisa, você não pode fazer tal coisa. É chato. É uma coisa que as pessoas não gostam, não pega. É sempre uma coisa de boas intenções. Muito bom, boas intenções são boas, evidentemente, mas coloca na história. Coloca o personagem agindo com isso, lidando com essas coisas, né? Politicamente correto te incomoda. Não, terrível, terrível. Uma coisa é uma censura filtrada por um filtro pseudo-cultural. Porque você impede as pessoas de discordarem. É aquela coisa que eu estava falando do Lobato. Você não precisa concordar com o Lobato. Você pode considerar que o Lobato, em aspectos raciais, se você quiser considerar desse modo, julgando um homem do começo do século XX com a lupa do século XXI, você pode considerar que ele estava inteiramente errado. Tá bom, muito bem. E as outras coisas? Não tem mais nada? Sempre fica uma coisa jogar fora a água do banho junto com o bebê, né? Desconsidera isso, então fala, olha, nisso ele estava errado, mas e todas as outras coisas? São boas, são bacanas, ou podem não ser também. Analise, discorde, fique à vontade. As pessoas não ficam à vontade, Carlos. Elas ficam nervosas. Elas têm que ler os livros com mensagens certas, os livros publicados pelos autores corretos, e isso é sempre um filtro muito, muito problemático. E eu ainda acho que isso é uma discussão muito mercadológica também. Sim. Porque é sempre tendência, né? Não quer dizer que as editoras, elas gostam de valores de representatividade, etc. É porque é o valor que vende, né? Exato. Se o valor que não vendesse... Se o valor que vendesse fosse um valor de preconceito e de uma coisa agressiva, eles iam vender esse valor. Não é que eles são bonzinhos, descobriram como devem ser todos tratados iguais. Não. Descobriram que vende, né? O discurso vende. Agora, façam boas histórias, né? Exato, a literatura brasileira... O Brandão, que você estava falando, é um grande escritor. Esse é fantástico, mas também ele é de outra época, né? Exato. Cadê o pessoal de hoje, né? Já que a gente está falando de mercadológica, mercado financeiro, Robson Profeta. E aí, Robson, como investir? Paiaiá na Conectados leva até você educação financeira e carreira em O Profeta Responde,
com Robson Profeta. No episódio de hoje falaremos sobre um investimento chamado CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Tanto o governo, empresas e bancos emitem títulos para arrecadar dinheiro no mercado. Os títulos do governo se chamam títulos públicos. Os títulos das empresas são conhecidos pelo nome de debêntures. Já os CDBs são os títulos emitidos pelos bancos. O CDB é um investimento de renda fixa, conhecido pela sua segurança e acaba sendo uma das primeiras opções para quem quer migrar seu dinheiro da poupança para algo um pouco mais rentável. Assim como a poupança, os CDBs também contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Uma diferença de um CDB para a poupança é que a sua rentabilidade é creditada diariamente e não apenas mensalmente na data do seu aniversário, como na caderneta de poupança. Os CDBs são divididos em pós-fixados, ou seja, os juros são calculados com base em algum índice de referência, como a Selic ou o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Já os pré-fixados são aqueles que oferecem uma remuneração definida no início, por exemplo, 10% ao ano. E tem o híbrido, que é uma junção de pós-fixado e pré-fixado. Supondo que a taxa Selic esteja em 9% ao ano e você ouve as notícias dizendo que a taxa provavelmente vai cair para algo em torno de 8,5% ao ano. Nesse caso, você tem a chance de fixar seu investimento em uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 10% ao ano, ou seja, acima da Selic. O contrário também é verdadeiro. Se você investe em um CDB pré-fixado de 10% ao ano e, por exemplo, a Selic sobe para 11% ao ano, seria melhor se você tivesse investido em um CDB pós-fixado, indexado à Selic. Os rendimentos do CDB incidem em imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar seu dinheiro investido, melhor serão os juros e menor será o imposto de renda que você vai pagar. Mas não se esqueça, atenção para você não travar o seu investimento e não poder sacar em caso de emergência. Um abraço e até o próximo episódio. Programa Paiaiana Conectados. Tá aí, Robson Profeta, falando sobre carreira e educação financeira. Nosso bate-papo aqui é com Felipe Chamy, que promete voltar voltar aqui assim que for lançar o livro, né, Felipe? Agora sim que eu não abro o microfone, como é que você vai responder, né? Pois é, tá me calando aí, hein, Carlos? Pô, censura aqui não vale, isso né? Aí. Então você pretende lançar um outro livro ano que vem? Pretendo 2. Um de contos, que é para o público geral, e um infantil, que é uma grande surpresa que eu ainda não posso falar. Não é da Live, é uma outra coisa. Dá um spoiler. Não posso falar. Não, o spoiler é que tem muito a ver com a minha carreira. É só isso. Mas e tem muito a ver também com o Lobato. E tem muito a ver com o Lobato. Só isso. Spoiler. Não, mas é porque isso não dá pra jogar ainda essa bomba, mas vai vir, hein? Vai vir. Então a gente vai aguardar esse lançamento. Com certeza. Cobra aqui, viu? E esse vai ser polêmico, hein? Polêmico. E quando é que você vai aprender a gostar de dirigir mesmo? Nossa, pegou. Tá pegando coisa aqui fora da entrevista. Não, dirigir é complicado mesmo. Mas eu pretendo voltar a dirigir, viu? É mais fácil do que aprender árabe. Será? Criança árabe sabe árabe. Criança árabe não sabe dirigir. Aliás, fica aqui a Sayara, carro em árabe. Pronto. Sayara, já pronto aí, Não, mas vou aprender. Isso é uma coisa boa. Preciso. Tá vendo aí? Como é que é? Sayara, carro em árabe. Isso aí. Sayara. Olha, cara. Sabia, tá vendo a lata? Ótimo. Aprendemos uma palavra nova hoje, hein, crianças? Tá vendo que o árabe não é difícil? Eu já revejo aqui os meus conceitos. Tem várias coisas. Tá vendo? Facílimo. Se você pegar, tem vários nomes de loja, de roupa, que é tudo coisa árabe. Eu vou sair daqui, vou pegar o meu Sayara e... Isso aí, tá vendo? Olha que ótimo. Casa, entendeu? Felipe, obrigado por ter vindo. Satisfação enorme. Fala aí tuas redes sociais. Felipe Chamy, Instagram, etc. Felipe, Filipe, CHAM de macaco Y, Felipe Chamy. E o da editora Campo Geral Editora, tudo junto, Campo Geral Editora. Isso aí, agradeço o espaço, muito obrigado. Um abraço a todo mundo, um abraço a quem estiver me vendo, a quem não estiver me vendo, um abraço à minha família. Carlos, muito obrigado. É isso aí. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado a todos também. Bom fim de semana, gente. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Fui, eu volto sábado. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados.
do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Participe do grupo Live Conectados.